sorria. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio e TV. Este é mais um programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, que hoje transmite o seu culto a partir desse lugar, desse estúdio que estamos. Não estamos transmitindo a partir do nosso templo. É muito bom poder estar contando com a sua audiência, que a paz de Deus possa estar aí onde você se encontra, que você separe esse tempo para juntos adorarmos ao Senhor e juntos anunciarmos a mensagem de fé, esperança e salvação. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, nossos cultos, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nós nos encontramos para o grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto coletivo. Nesse mesmo horário, temos uma programação muito especial para as crianças. Um programa, um espaço e pessoas especiais para cuidar da sua criança. No próximo domingo é o domingo da família. Eu quero convidar você a estar conosco. Teremos pela manhã um momento de confraternização, o café das famílias, depois segue-se a partir das 10h30, culto ao Senhor, quando teremos uma palavra edificante para a sua vida, para a sua família.
Venha estar conosco. Será uma alegria receber você e a sua família. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando em favor da sua demanda, da sua causa. Vamos juntos falar com o nosso Deus? Aí onde você está, você pode participar de cada ato deste culto. Para tudo que você está fazendo. Hoje é o dia do Senhor. Vamos buscar a direção do Espírito Santo para esse encontro, para a sua vida. Que o vento do Espírito Santo de Deus possa estar soprando aí no seu coração, na sua casa, onde você estiver, como você estiver. Que haja uma visitação do Senhor onde você está agora. Vamos agradecer a Deus também a vida dos aniversariantes. Temos aniversariante da semana, a irmã Carla Paz, dia 14, e no dia de ontem, a irmã Patrícia Cavalcante. Nós queremos, em nome da igreja, enviar nossas congratulações e desejar toda sorte de bênção para as nossas prezadas irmãs. Também para todos os aniversariantes no dia dessa semana, no dia de hoje, porque a vida é um dom de Deus, não é verdade? E vamos agradecer a Deus, também orar pelas famílias brasileiras. Estamos orando pela nação, pelas famílias e pelas igrejas. Vamos então falar com o Senhor? Você está preparado, pronto para esse tempo de culto? Vamos então estar falando com o nosso Deus. Oremos então. Amado e querido Pai, entramos na presença do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, com a confissão dos nossos pecados. Sonda o meu coração. Sonda, Pai, os nossos corações e perdoa todos os pecados. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito. Pelo dom da vida, pela vida dos aniversariantes, ó Deus, pela vida daqueles que nessa semana completaram mais um ano de vida. Que o Senhor possa conceder-lhes muitos anos de vida, repleto de bênçãos, com alegria, com a paz do Senhor, com a saúde plena, com sonhos realizados, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor Deus possa estar visitando-os e dando-os, Deus, da tua bendita paz. Que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um deles, no nome santo de Jesus. Queremos, Pai de amor, pedir que o Senhor abençoe a nossa nação, No nome de Jesus. cada família brasileira, que, ó Deus, o vento do Teu Espírito Santo possa estar soprando em cada lar, em cada casa, em cada casamento, na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos da terceira idade. Que a paz do Senhor reine em nossa nação. Que haja, ó Deus, prosperidade. Que esta nação reconheça que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. Amém, Senhor. E que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor para a Igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor fortaleça o teu povo. Que o Senhor revigore as nossas forças. Nos dê uma capacitação toda especial para sempre trazer uma mensagem de paz, esperança e fé. Uma mensagem de salvação, libertação e cura. Abençoa, Pai, cada igreja, cada congregação do Senhor, espalhada em todos os lugares de nossa nação. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós aqui,
que estamos como igreja do Senhor reunidos via internet, que essa mensagem possa tocar os corações, que ela possa, Deus, se propagar até os confins da terra e que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há outro como o nosso Deus, né? Só Ele é Deus e Deus é bom e Ele cuida de cada um de nós. Ele agora mesmo está trabalhando para cuidar de cada vida neste mundo, da sua vida, da sua casa, da sua família. Quero contar com a sua atenção para uma palavra de Deus que quero compartilhar com você. Quero falar hoje sobre o Senhor, o Deus que está conosco, o companheiro fiel de todos os momentos. Há momentos que nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, momentos até que nós pensamos que Deus esqueceu de nós, não é verdade? Pois a Bíblia mostra que Deus é um companheiro fiel para todos os momentos. E essa palavra é para quem está desanimado, sentindo-se sozinho, isolado, sentindo-se sem a ajuda que tanto precisa nesse tempo. Essa palavra é para os que se acham solitários, às vezes reunidos com muitas pessoas, mas com o coração solitário, não tem com quem possa contar num tempo de lutas e de necessidade. Pois essa palavra é para você, é para os nossos corações. O texto que queremos utilizar é de 2 Reis, capítulo 3, versos 1 a 20, fala da história do povo de Deus, história das pessoas, fala de um momento de estresse, de luta, quando Deus fez uma intervenção mostrando que Ele é o Deus presente, é o Deus companheiro e Ele é fiel em todo o tempo. É uma história do Antigo Testamento que reflete a nossa realidade e nos mostra mais uma vez quem é o nosso Deus. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, versos de 1 a 20. Eu vou ler o texto todo, que diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era o criador de gado e pagava tributos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Então começou uma crise no meio do povo de Deus, uma rebelião, ameaça. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá. Josafá foi um grande rei de Judá. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu,
e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. O rei de Judá fez uma coalizão com o rei vizinho, o rei de Samaria, o rei Jorão, e foram lutar contra os moabitas. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E olha o que aconteceu: não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: Senhor. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos do Moabita. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Surgiu uma crise e Josafá falou assim: vamos consultar um profeta do Senhor, um homem de Deus. Não há aqui um profeta do Senhor? Então responderam um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse então o rei Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. O rei Josafá entendeu que ele tinha a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos do Moabita. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. Interessante isso aqui, né? Tem que ter música na hora da adoração, a atração da presença de Deus. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Então não havia água, era seca, estava diante de uma luta tremenda. Sentiram-se isolados, sozinho, perdido. E o profeta manda fazer covas, cisternas, buracos. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, vossos gados e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Que coisa tremenda. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de águas, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de alimento, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Amém? Fiz a leitura desses 20 versos para que você tivesse uma visão geral do que acontecia ali, né? O rei de Israel, né? O rei de Judá foram contra os reis que se haviam oposto àquela nação. Exército, gado, alimento, tudo que era necessário para a guerra. E eles estavam no local de batalha, momento de crise, de luta, de preocupação, num deserto escaldante, não é? E diz o texto, no verso 9, que após 7 dias de caminhada, não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Imagina você, um momento de dificuldade, de luta, né? De necessidade, de medo também, falta água. Imagina que situação. Eles começaram a ficar então perturbados, entraram em pânico e pensaram que ia morrer, ao ponto de dizer que o Senhor chamou este rei para os entregarem na mão dos reis do inimigo de Moabe. Vamos ser mortos por esse rei. Não é assim que acontece conosco? Às vezes estamos diante de um desafio, um problema familiar, uma luta pessoal,
um conflito íntimo no nosso interior, né? E às vezes nós entramos em pânico e pensamos assim, está tudo perdido. E como disse aqui, acha até que Deus provocou aquela situação, né? E no momento de crise, no momento das necessidades, no momento de tribulações, fica fácil duvidar de Deus, não é isso? E quantas vezes nós fazemos isso? A pessoa está se sentindo sozinha, enfraquecida, sem recursos, sem condições espirituais, materiais, para enfrentar uma travessia difícil, como estava o povo então. E aí é fácil dizer, Deus me abandonou, eu estou sozinho. Então, queridos, não é assim. Isso é engano. Mas isso pode acontecer pela nossa fragilidade, duvidamos de Deus. E é cômodo para nós também lançar toda a nossa desconfiança sobre o Senhor. E a Bíblia diz que Deus é conosco. Ele cuida de cada um de nós, é um Deus companheiro, é um Deus fiel. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos em que Deus se mostra um Deus fiel, um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus protetor. E às vezes somos injustos para com o Senhor. E diz aqui a história que, neste momento, o rei de Judá, Josafá, perguntou se havia um profeta por ali. Eles queriam ouvir uma mensagem que viesse de Deus, não interessasse quem fosse, mas algo que viesse da parte do Senhor. E descobriram Eliseu, o profeta de Deus, ali. E o profeta de Deus, homem inspirado, iluminado por Deus, transmitiu uma orientação de Deus ao povo. Qual foi a orientação? Assim diz o Senhor, fazei neste lugar muitas covas. Está faltando água? E que disse o profeta? O Senhor diz assim, prepare o lugar para receber água. Prepare o ambiente para receber a intervenção de Deus. Prepare o ambiente para receber o socorro bem presente na angústia. Prepare o ambiente para receber a água que vai dessedentar a sede que você passa agora. Vai suprir a sua necessidade de agora. E essa palavra, como disse no início, é para você que está, quem sabe, em meio a uma dificuldade, uma luta. Você está sem esperança de avanço. Você não tem esperança com relação ao seu futuro, com relação à eternidade. E Deus está falando assim, ó, prepare-se para receber a bênção de Deus. O que Deus está falando aqui? Qual foi esse recado de Deus? É o mesmo recado para nós hoje. Deus está falando assim, exercite a sua fé, que eu vou agir. E, amados, é tudo o que nós precisamos fazer. Se queremos a intervenção de Deus, a ajuda de Deus em nossas vidas, para o nosso caminhar, para o nosso viver, para a nossa família, para a nossa descendência, filhos, netos, para a nossa parentela, para a sociedade em que vivemos. É exercitar a fé e confiar de que Deus está presente e que Ele é conosco e que Ele vai intervir. Fazer cisterna no deserto. Já imaginou um deserto, lugar onde o calor é imenso, o sol escaldante, vai fazer cisterna para receber água? Não parece isso muito estranho? Hoje talvez diriam assim, é uma piada desse profeta. Pela nossa razão, é normal que pensemos, isso não tem sentido. Qual é a lógica
Não é assim a nossa mente limitada, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nem o caminho de Deus os nossos caminhos. Não é verdade? Então, mas parecia até algo tipo uma piada. E aquela instrução para preparar covas no deserto era uma instrução incompatível com todos aquela situação que o povo se encontrava. Às vezes nós estamos numa situação de aperto e nós queremos a solução rápida, não é assim? Mas não fazemos o que Deus manda. Não confiamos na palavra de Deus. Não exercitamos a nossa fé. E queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa mente, a nossa expectativa. E aquela instrução que saiu, vinda da parte de Deus, que saiu da boca do profeta, era algo assim absurdo. Vou fazer cisterna no deserto, o povo morrendo de sede, o gado morrendo de sede, nós aqui sob essa ameaça de reis terríveis, viemos aqui para defender o nosso povo e agora temos que cavar cisterna no deserto. O problema não era cavar cisterna, o problema era o povo entrar numa sintonia de obediência a Deus e exercitar a fé em Deus. Mas se parecia a coisa engraçada fazer cisterna no deserto, a situação aos olhos humanos piorou. Porque o profeta falou assim: e mais disse o Senhor, não verei vento. E não vai ter vento. Nem verei chuva. Ué, não tem vento, não tem chuva. Mas o profeta disse assim: todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. O que o profeta estava falando é algo que Deus nos fala toda hora. E está nos falando agora pela sua palavra. O que o profeta está falando é que um milagre pode acontecer. Que Deus é o Deus dos milagres. E Ele quer realizar algo maravilhoso nas nossas vidas. Algo que excede ao nosso entendimento. Algo sobrenatural que vem da parte dEle. E queridos irmãos, queridos amigos, é o que nós precisamos fazer. Crer que não há ninguém como o nosso Deus. Que Ele, de fato, é o Deus das coisas impossíveis. Não há nada que possa fugir à intervenção de Deus, que possa contrariar a vontade de Deus. Ele é o Deus dos milagres. E agora então, o exercício da fé. Cavar cisterna no deserto. Todos sedentos, gados com sede. Ameaça de um ataque do inimigo dos reis inimigos. E o povo de Deus ali no meio. E o profeta dizendo: faça covas no deserto. Talvez você esteja num deserto. Você está passando um momento assim de solidão, de medo, quem sabe, de instabilidade quanto ao seu futuro, quanto ao dia de amanhã. Talvez você esteja diante de uma ameaça, como estava o povo de Deus ali. E esse é um tempo de você cavar cisterna para receber a bênção de Deus. Quer dizer o seguinte, queridos, esse é um tempo de você, de fato, mas de fato mesmo, acreditar em Deus. Ouvir a palavra de Deus e não duvidar. Ter a certeza de que Deus é tremendo.
E Ele não falha. Como o Senhor falou, assim aconteceu. Nós podemos tirar, então, desse episódio, lições muito preciosas para nossas vidas. E a principal lição, para começar, é crer que Deus está conosco. É você crer que Deus está com você. Deus está com a sua casa. Deus está olhando para a sua caminhada. E Ele está pronto a intervir. Amém? Então, precisamos crer que o Senhor, Ele quer o quê? Desenvolver a nossa fé. Ele quer que a nossa fé seja algo concreto, real, não uma fé teórica. Que a nossa fé nos leve a experimentar mesmo os milagres de Deus. Foi por isso que ele disse assim, olha, vamos abrir cisterna no deserto. Aquele momento era um momento de medo, como já me referi, de angústia. E Deus aconselhou aquele povo que cavasse covas no deserto, fizesse cisterna no deserto, porque ia chegar água. O assunto ali não era fazer ou não fazer cisterna. O assunto ali era crer ou não crer em Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero aceitar Cristo. Eu não quero ter uma vida de fé em Deus. Eu não quero porque tem esse motivo, tem aquele motivo. Olha, não importa os motivos que possamos ter. O que importa é que se eu creio ou não creio em Deus. Não importa as pessoas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam. Não importa o que fizeram, o que estão fazendo. Importa é que eu preciso de Deus e eu vou cavar cova no meu deserto. Isto é, eu vou preparar a minha vida, eu vou preparar esse momento, eu vou exercitar a minha fé para que eu veja Deus operando em minha vida. Muitas vezes nós idealizamos, e fantasiamos soluções. Senhor, me abençoe, essa é minha questão, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim e de outro jeito. Tudo que aquele povo que estava no deserto com sede precisava era de água. E tudo que eles não queriam nem imaginavam fazer é cavar cisterna no deserto. Mas eles queriam a água. Eles tinham uma necessidade. Às vezes nós temos uma necessidade e queremos nós mesmos dizer como vai acontecer. Mas Deus tem os seus meios. E naquela situação, qualquer outra alternativa até seria viável, mas cavar cisterna no deserto não era uma boa alternativa. E quem sabe você está aí pensando em alternativas e Deus está fora das possibilidades. Não, agora é tempo de você, de cada um de nós contarmos com Deus. Porque nós não podemos dar soluções aos nossos problemas. Não é assim? O povo não podia dar solução àquele problema, mas às vezes nós não temos a solução, mas nós queremos que o problema seja resolvido. Não temos solução, não tem jeito, mas queremos que seja resolvido a nossa moda. Mas Deus quer aproveitar esse momento da nossa vida, esse momento da nossa caminhada. Presta atenção, guarde seu coração. Deus quer aproveitar esse momento, quem sabe, de medo, de instabilidade, de segurança que você está passando. E Deus quer aproveitar esse momento para
desenvolver a sua fé. Desenvolver a sua fé real nele. Deus quer, quem sabe, aproveitar esse momento para fazer você ter uma experiência de comunhão com Deus, uma verdadeira experiência. Ele quer te abençoar de tal forma que você vai ter a plena certeza que foi Ele que fez, não foi você. Não foi aquela outra pessoa com quem você falou, mas foi Ele que fez. Deus, junto com a solução, Ele quer desenvolver a nossa fé. Amém, queridos? Então, vamos aproveitar esse momento de necessidade. E Deus está pronto a nos ajudar a crescer na fé. Mas Deus, esse Deus poderoso, não podia Ele mesmo fazer aparecer um monte de fonte de água no deserto? Podia. Na sua palavra Ele diz, eu farei rios no ermo. Amém. Mas aqui no caso não era a questão de fazer só aparecer água. Era a questão de ter uma experiência de fé com Deus. E quando nós temos experiência de fé com Deus, nós ficamos entrelaçados com Deus, coladinho com Deus, em comunhão com o Senhor. E é isso que Deus queria. Aquele momento de necessidade, Deus queria então estabelecer uma aliança, uma verdadeira comunhão. Ele queria então que o seu povo crescesse na fé, desenvolvesse a fé. Não era apenas uma questão de trazer água onde o povo estava com sede, naquele momento em que o gado estava morrendo, diante daquela expectativa de um ataque de outros reis, não. A questão ali era crer. A questão ali era ter fé em Deus. E Deus queria então ver aquelas pessoas vivendo uma fé verdadeira. Essa palavra é para você. Que você talvez diga, eu tenho fé em Deus. Essa fé é uma fé teórica na mente só ou uma fé prática? Todo mundo crê em Deus, não é verdade? Mas quantos que dizem crer em Deus têm de fato uma experiência de fé com Deus? Deus quer que os seus filhos amadureçam na fé, cresçam na fé. Deus quer que nós sejamos mais dependentes deles. Nós somos muito autossuficientes, né? E às vezes recorremos ao Senhor no tempo de extrema necessidade de crise. Aí somos as pessoas, entre aspas, mais fiéis do mundo. Deus quer um relacionamento. Deus quer que você e eu, nós tenhamos um testemunho de fé, um testemunho vivo a dar às outras pessoas de que Deus é poderoso e que Ele pode nos acudir. Deus quer que você e eu, nós sejamos proclamadores dos grandes feitos do Senhor, que sejamos testemunhas vivas do que Ele faz por nós, para levar outros a ter a mesma experiência. E foi algo tremendo. Imagine você então, depois dessa experiência que o povo teve ali, de repente as águas surgiram, como diz o texto que lemos, algo assim tremendo, né? Diz assim, e a terra se encheu de água. Glória a Deus. Imagine você, essas pessoas agora, voltando para os seus lares. Qual é a primeira coisa que eles iam contar para seus familiares? O grande feito de Deus. Aquela obra de Deus na vida deles estava borbulhando no coração deles. A intervenção sobrenatural de Deus. A primeira coisa que eles contaram, com certeza, foi este grande feito do Senhor. A conversa daqueles homens, daqueles soldados, daqueles guerreiros,
aos parentes, aos amigos, aos do bairro, dos relacionamentos foi essa. Olha, aconteceu algo tremendo. Estávamos quase à morte, sem água. E o profeta veio e nos fez cavar cisterna no deserto. E os amigos falaram: e vocês cavaram? Que loucura é essa? Cavamos. E aí que foi? Olha, a terra se encheu de água. E os amigos podiam duvidar. Como isso aí? Isso é mentira. Não é possível. E aquelas pessoas iam dizer assim: olha para mim, eu sou o testemunho vivo. Como tem uma canção que diz assim: eu sou o milagre. Eu estou aqui porque isso que eu estou falando aconteceu. Deus fez uma grande intervenção e apareceu água. E nós pudemos saciar nossa sede. Nenhum animal morreu e nós podemos voltar vitoriosos. Amém, queridos? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que está conosco. É o amigo, é o companheiro fiel que está pronto a intervir. Talvez você esteja perguntando, quem sabe você, meu filho na fé, você que está nos assistindo, mas por que então isso não acontece comigo? Pastor, o senhor está falando por que isso não acontece comigo? Eu vou responder e você vai entender. A pergunta é: você está cavando covas? Isto é, você de fato crê que Deus pode te acudir, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador? Você crê nisso? O que você tem feito diante de Deus? Não diante da igreja, não. O que você tem feito para mostrar a sua fé em Deus? Para crer que Ele é poderoso. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Talvez você esteja num deserto. Sua vida está árida. Talvez uma área da sua vida está como um deserto. E Deus é aquele que abre rios nos ermos. Talvez você esteja sem direção, pois Deus, Ele abre caminho no deserto. Você crê nisso? E nessa situação que você está, Deus pode intervir. Essa é uma história que eu estou compartilhando com você. Mas, queridos, a Sagrada Escritura é tão repleta de histórias, do Gênesis ao Apocalipse, que fala desse grande Deus e poderoso Deus, que abre caminho nos desertos e pode nos acudir e pode te acudir. Eu quero convidar você a tomar essa decisão na sua vida. A mais importante é crer em Deus. É conhecer Deus, não é só crer num Deus que você culturalmente conhece ou acredita culturalmente. Não. É você crer em Deus, como Ele é. Ter experiência com Ele. Há uma canção que fala sobre isso. Caminho no Deserto. Canção conhecida. Eu não vou pôr aqui o volume por causa da plataforma que pode implicar. Mas essa canção diz assim: Caminho no Deserto. Né? E diz que Deus está presente. Ele está se movendo. E é fato, é verdadeiro. Agora mesmo Deus está se movendo. Ele está falando assim: abra caminhos. Faz cisterna. Cave poços que eu vou abençoar. Diz a canção: estás aqui movendo entre nós.
É verdade. Deus está agora mesmo aí se movendo. Estás aqui mudando o destino. Glória a Deus, Ele muda a nossa história. Não é? Ele opera milagres, como fez com os nossos irmãos do passado. Estás aqui operando milagres. Você crê nisso? Você acredita no Deus dos milagres? Ele está aí transformando as nossas vidas. Você acredita? Você quer ser transformado? Transformando nossas vidas. Te adorarei. Esse é o Deus sobre o qual eu te falo. Meu Deus é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, é o caminho no deserto, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é o meu Deus. É sobre esse Deus que eu estou falando. Não é sobre aquele Deus da sua religião, qual você foi criado. Não. É esse Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Que você possa aí abrir o seu coração. Quem sabe você já é um crente, um filho, uma filha de Deus, mas quem sabe nesse dia que você está ouvindo essa palavra, nesse momento, não seja uma oportunidade para você renovar a sua aliança com Deus. Você fazer uma nova profissão de fé. Senhor Deus, eu creio mesmo. Senhor Deus, me ajude a crer mais ainda. Senhor Deus, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero desenvolver a minha fé, mas eu não posso. Senhor Deus, me ajude a desenvolver a minha fé, para que eu possa ver os teus milagres na minha vida pessoal, no meu interior, na minha casa, ou quem sabe, se você é casado, no meu casamento, se você tem filho, na vida dos meus filhos, dos meus netos, na vida da minha nação, da minha igreja, que você possa agora aí mesmo renovar a sua fé em Deus. E se você ainda não tem uma experiência com Deus, esse é um tempo de você também estabelecer uma aliança com Deus. Senhor Deus, eu quero crer. Não somente crer por palavras, uma crença meramente intelectual. Não, Senhor, eu quero crer. Eu quero ser capaz de cavar covas no deserto, com a certeza de que o Senhor vai trazer água. Eu quero dizer, Senhor, que eu quero fazer o que necessário for para mostrar a minha fé e receber a tua bênção na minha vida. Tome essa decisão. Que Deus te abençoe ricamente. Tome essa decisão. E se você tem tomado essa decisão, aí onde você estiver, fale conosco. Procure aí no chat mesmo, ou num dos nossos canais, e fale conosco. Vamos orar por você, te orientar no primeiro passo da sua caminhada com Deus. Quem sabe, se estiver distante de nós, te encaminhar para a igreja bem pertinho da sua casa. Mas essa é a decisão mais importante que qualquer pessoa precisa tomar. É crer em Deus. E a decisão é fazer a sua parte. E a sua parte é exercitar a sua fé. Cavar covas, cavar cisterna. Aonde? No deserto. E Deus vai intervir e vai trazer água. Diz o texto que a água cobriu toda a terra. E que a bênção do Senhor, as águas que fluem do trono de Deus, cubra a sua vida, a sua casa, o seu casamento e tudo que você está envolvido. Amém? Glória a Deus por isso. Deus não é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Antes de você dormir hoje,
Agradeça a Ele pelo que Ele é, pela bondade dEle, pela companhia, é um Deus companheiro, pela presença dEle, Deus está presente. Abra a porta do seu coração e receba Deus na sua vida. Amém, queridos? Foi muito bom estarmos juntos até aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, com toda a sorte e bênção, e que as águas cubram a sua vida, águas de bênçãos do céu. Eu te abençoo dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.